Chegou agora a nossa brilhante senadora Mara Gabrilli, na qual passo a palavra para Vossa Excelência. O senador brilhante é o senhor. Obrigado. Eu queria lhe agradecer para a gente poder, dar andamento a CAS raras, ainda depois de tudo que o senhor falou, e sabendo que a gente está comemorando, o Dia Internacional de Doenças Raras. Lembrando sempre que a gente tem 7 mil doenças raras, que a gente tem quase 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. A gente tem, por exemplo, senador Romário, alguns caminhos que eles são fáceis da gente chegar. Um deles é o teste do pezinho, que hoje o SUS reconhece 6 doenças, até que aqui no GDF já a gente consegue reconhecer mais. Mas a gente quer chegar no mesmo número que os particulares conseguem chegar. E isso vai nos ajudar não só a acelerar diagnósticos, mas a gente conseguir futuramente ter mais protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para tratamento, porque a gente não tem mais de 50, tendo 7 mil doenças raras, então ainda é muito pouco. E uma outra questão que a gente vem tentando estudar, trabalhando e conversando, inclusive, com o Conselho Nacional de Educação, porque hoje os médicos eles não têm, por exemplo, genética humana como uma disciplina obrigatória na Faculdade de Medicina. E, por isso, muitos médicos têm pouca intimidade. Aliás, quase todos, porque as doenças já são raras. E ainda a gente não tem algo especializado na formação do profissional. Então, chega na hora, o profissional recebe uma pessoa com doença rara. Imagina hoje que a porta de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde. Então, chega alguém, foi o que aconteceu, por exemplo, em Pernambuco, com o Zika vírus. As mães chegavam com os bebês com uma microcefalia devastadora, por conta do Zika vírus, chegava na unidade básica de saúde, as pessoas ficavam apavoradas e mandavam as mães embora para casa. Então, assim, hoje a gente só tem 7 centros de referência de raras no Brasil. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, a gente ter recomeçado a CAS raras, as frentes parlamentares, o interesse da primeira-dama no tema, o nosso ministro da Saúde também focado no tema, tudo isso acontecendo, eu acredito que, assim, que esse tipo de política social mesmo pode ser políticas que alavanquem a economia do país, que nos ajude, porque hoje a principal política pública de raras, embora a gente tenha a portaria 199, que já existe, mas a gente ainda tem que fazer com que ela seja cumprida, infelizmente é a judicialização, Imagina a judicialização, a gente gasta num medicamento o que poderia gastar para distribuir para todo brasileiro que necessita. Então, a gente está jogando dinheiro no lixo. E isso é falta de gestão. E eu sempre dou o exemplo, senador Romário, da cadeira de rodas. Porque até falo com a senadora Elisiane, no Maranhão, por exemplo, uma cadeira está demorando de 5 a 6 anos para chegar pelo SUS. E isso quer dizer o quê? Quer dizer, o primeiro crime é a criança fora da escola, porque não é toda mãe que consegue carregar uma criança para a escola. E a criança fica fora da escola porque não tem cadeira. E sabe qual é o pior? É que a cadeira chega. E a cadeira chega e não serve mais, e vai para o lixo. Essa é a nossa dispensação de órteses e próteses. Então, assim, não é dizer que a gente não tem o dinheiro, porque a cadeira chega. Então, isso está acontecendo no Ministério da Saúde, na saúde brasileira, que a gente pode dizer que a nossa saúde está muito doente, porque a gente está jogando dinheiro do lixo. Então, assim, tem toda uma questão de gestão que a gente tem que transformar. E, claro, como que a gente não vai compreender uma mãe que está com um filho com uma doença progressiva degenerativa crônica, que pode morrer a qualquer instante? É óbvio que ela vai judicializar, É um desespero.
Então, olha, amanhã eu estou indo num evento em São Paulo que eu estou bastante satisfeita, porque juntou o Ministério Público com a Defensoria Pública, com o Governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, e mais o TJ, e isso tudo por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, para a gente fazer um script diferente anterior à judicialização. Então, quando chega a prescrição de um medicamento de alto custo, né, ou um medicamento órfão, primeiro o Estado vai reagir para dizer se vai distribuir aquele medicamento, se for urgente, em 36 horas, se não for tão urgente, em um mês, ou o Estado vai sugerir uma outra medicação, ou então ele não vai entregar. Aí, se ele realmente assumir que não vai entregar, aí judicializa. Pelo menos é um processo anterior à judicialização para dar uma ajuda. E isso eu acho que é uma ideia que a gente pode tentar multiplicar. No Brasil, essa nova tentativa vai acontecer amanhã, né, a cerimônia para a gente começar o trabalho em São Paulo. Então, é uma ideia, porque a gente assiste, né? E os nossos pacientes, eles ficam nas redes vendo que os pacientes com a mesma doença em outros países têm. Então, é devastador você não ter o acesso, não poder... Enfim, estamos engatinhando, mas ainda bem que temos aqui a senadora Maria do Carmo também, que vai fazer parte da CAS Raras e que a gente precisa dar essa acelerada nessa política brasileira, porque qualquer brasileiro pode vir a ter uma doença rara.